O Marcão tá comentando agora. Mas voltando ao assunto mais sério aí, bom, a gente vai ter um Flamengo, parada duríssima, né, nessa quarta-feira, e depois o RB Bragantino que tá caindo pelas tabelas, né? O Bragantino... Acabou o gás do Energético. Acabou o gás, vai jogar contra o Corinthians agora, né, no meio da semana, e depois pega o São Paulo no sábado, né? Qual que é a previsão de vocês aí para esses dois jogos, já que a gente não vai ter o Morumbi, né? Vamos de Vila Belmiro. Vocês foram nos jogos da Vila Belmiro no ano passado? Qual é a expectativa de vocês, Marcão? Pô, fui contra o Bragantino, né? Inclusive, Ganhamos. vou pegar o Bragantino de novo esse ano. 1-0, hein? Pois é. Cara, eu não gosto da Vila Belmiro, mano. A cabine que a gente fica, ela é quase uma fornalha, aquela porra. Quente demais, no estádio, a própria maresia do lugar já deixa, sabe, tipo a pele, mano. Pô, não quero nem lembrar daquilo lá. Mas, enfim, dois jogos que o São Paulo vai ter que pontuar. Né? Eu acho que pensando nessa possibilidade de alcançar já aí Fluminense e Botafogo brigando por um G6, contra o Flamengo, um jogo mais difícil, né? Os caras brigando pelo título, vem aí numa sequência boa de jogos ali, classificação na Libertadores, inclusive. Então eu projeto esse jogo, é um jogo dificílimo, e aí contra o Bragantino é sempre um adversário que costuma causar algum tipo de problema pro São Paulo. Não importa a fase, né? Por mais que não esteja bem aí, tá tropeçando, mas os caras contra nós, aí os caras crescem. Então eu projeto aí 2 jogos difíceis, mas pelo menos 4 pontos aí o São Paulo faz. E você, Grécio, qual a tua projeção aí pra São Paulo e Flamengo e São Paulo e RB Bragantino? Você vai lá pra Santos? Não, eu também tava nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Foi o gol do Ederson, né? Foi do Ederson, acho que foi. Foi mesmo. Foi o meu primeiro e único jogo na Vila Belmiro. Mas enfim, eu acho que o jogo contra o Flamengo vai ser muito difícil. E o São Paulo ele tem obrigação, pela queda que o Red Bull Bragantino tá tendo no campeonato, eu acho, de vencer. Mesmo que, entre aspas, não seja no seu estádio, né? Mas é mandante. Mas o São Paulo tem que vencer o Red Bull Bragantino e olhar esse momento deles e crescer nessa tabela que o São Paulo precisa ir pra Libertadores. E antes de dar minha opinião, olha o Roberto Ito aí mandando uma fatia generosa de pizza aí pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto Ito. Tapa é útil, poderia liberar o Tolói e o Luiz Gustavo. E o Rodriguinho, qual a situação dele? Grécio, situação do Rodriguinho aí. Rodriguinho que não foi pra São Januário por dores no joelho. Sim, ele tem esses problemas no joelho desde a base, né? Desde o Sub-17 ele tem contusões no joelho. Mas o Rodriguinho, ele tem contrato com o São Paulo até o dezembro de 2026, né? Até o próximo ano, final do próximo ano. O São Paulo não conversou seriamente com ele ainda, mas vai conversar com ele para tentar estender esse contrato aí. Ele teve um momento muito bom, né? Nesse ano, mas depois teve uma queda, como todo time teve uma queda. E o São Paulo, ele aposta sim no Rodriguinho, era uma aposta do Rogério Ceni. O Rogério Ceni falou que ele ia ser um grande meio-campo. É uma aposta do clube para ser daqui a pouco um ativo também pro São Paulo vender em algum momento, né? E você, Marcão, gosta da ideia do Rodriguinho ter a ascensão definitiva dele no São Paulo no ano que vem? Vai ser aproveitado, né? Como a gente já falou aqui, o São Paulo não consegue fazer grandes contratações, mesmo porque também quem tem seus meias no futebol brasileiro que segure, porque tá difícil. A posição escassa hoje no futebol, porque a maioria dos técnicos aí gosta daquele volante que ataca e defende e tal, mas não é aquele criador. O cara tipo Ganso, cada vez menos a gente vai ver aí no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Mas o Rodriguinho aí é um moleque que mostrou aí um certo potencial esse ano, depois teve essa oscilação, é natural. Né? Ele não é tão jovem aí, quantos anos tem o Rodriguinho? Já deve ter mais de 22, 23, não tem, Grécio? Deve ter a idade do Tapia, não 21, tem? 21. Ah, 21 então, é bem jovem. Bem jovem ainda, achei que ele era mais velho. Aqui ele subiu também na época do Rogério, era mais novo ainda, né? Então, o Rodriguinho tem tudo pra de repente, aí se não for o camisa 10 do São Paulo, pode servir também como uma boa reposição ali, tendo alguém protagonista no lugar dele. Mas eu, particularmente, esse meio de campo que o Crespo tem escalado, eu não acho que o Marcos Antônio ele performa tão bem jogando mais à frente. Então ele tem escalado ali Pablo Maia, Bobadilha e o Marcos Antônio fazendo a função do Rodriguinho. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de ver o Marcos Antônio jogando como segundo volante, aparecendo como elemento surpresa, que aí sim eu acho que é onde você consegue explorar mais do Marcos Antônio. Mas, voltando o Rodriguinho ali, eu acho que pode ser uma peça útil pro ano que vem. Posso só falar uma coisa do Rodriguinho? O Rodriguinho ele tem 1,86 m de altura. A gente falou sobre ser um meio campo, né? Eu acho que o Rodriguinho ele tem que chegar na área, cara. Não pode um meio campo com 1,86 m não chegar na área pra cabecear. Ele tem que ser o cara vindo de trás. Ele tem qualidade desde a base. Mas eu nunca vi o Rodriguinho chegando na área pra finalizar. Mas é isso dentro que ele da área, eu tô fazer. falando. Sim, sim. Ele é bom de arremate fora da área. Ele tem boa finalização, é isso que eu não entendo. Tem altura, ele tem tudo pra ser. Mas assim, o treinador precisa chegar igual o Tele Santana chegava. E, cara, ser treinador chega e fala: Rodriguinho, é isso que você tem que fazer. Chega dentro da área. O time vai ser montado aqui pra você. Você é o meio campo. Você chega dentro da área. Cara, você tem 1,86 m, cara. Eu não suporto saber isso. O cara tem 1,86 m e não chega na área pra cabecear. Eu nunca vi um cabeceio do Rodriguinho, não faz sentido algum. Pode ser o novo Raí, ô Perrone? Muito difícil, mas eu insistiria ainda, que é jogador muito jovem, tá? Acho que pode vingar ainda. Não vingou, tá? Oscila muito o Rodriguinho. Quando a gente acha que ele vai, ele empaca, né? Mas assim, como é muito jovem, eu acho que dá pra gente segurar sim e até oferecer mais anos de contrato aí. A depender de quanto que o cara vai querer também, né? Tem toda essa história aí. Mas assim, voltando pros jogos da Vila, o jogo contra o Flamengo, gente, é um jogo que o São Paulo vai guerrear bastante contra o Flamengo, mas assim, não dá pra comparar um elenco com o outro, né? Então assim,
Não dá para você esperar uma vitória, né? O São Paulo vai lutar bastante. Eu acho que vai ter torcida lá, vai estar lotada a Vila Belmiro contra o Flamengo. Primeiro que é contra o Flamengo, né? E segundo que tem muita gente lá embaixo na Baixada Santista, a região que o Marcão não curte. Tem muita gente lá na Baixada Santista que não tem a oportunidade de vir toda hora para assistir os jogos do São Paulo. Então aproveita essa deixa aí e acho que vai lotar. E Vila Caiçara, Boqueirão, Santos, Guarujá, essa galera toda ali, tem bastante São Paulino ali. Fora a galera que vai descer, né? Que são os loucos, que é tipo vai descer pra assistir o jogo. E aí eu concordo com vocês. Contra o Bragantino, não importa a fase, Marcão. Sim. Tem que meter o fumo nos caras, cara. Não tem jeito. E aí eu acho que, no mínimo, 3 pontos. 3 pontos é o mínimo que a gente tem que ter nesses 2 jogos, pra gente se manter na briga aí da Libertadores, que eu ainda acho bem difícil. Porque esse time, ele oscila, cara. A gente achou que ia ser uma coisa, não é, aí depois vai e ganha do Vasco, aí perde do Mirassol, do jeito que perdeu, enfim. Tá oscilando muito pra ter uma vaga. Tem que torcer muito pro Cruzeiro, São Paulo. Mas aí é que tá, Perrone. Eu acho que assim, o São Paulo, principalmente depois da eliminação da Libertadores, ele se abalou psicologicamente, né? Ele viu que acabou o ano, viu que não ia conseguir brigar por mais nada, a não ser vaga e pré-Libertadores que seja, e aí até você assimilar esse golpe aí demorou um pouco. Só que essas 2 últimas vitórias aí contra adversários qualificados, né? Não que o Vasco seja qualificado, mas o momento do Vasco no campeonato ali vem uma sequência boa de... É briga de cachorro grande, é briga de 6 pontos ali. E assim, o Bahia tá brigando lá em cima também. Então, querendo ou não, o São Paulo venceu um time que tá no bom momento, que é o Vasco, e venceu um time bem organizado, que é o Bahia. Então você não venceu qualquer um, você não pegou o Juventude em casa e ganhou. Por isso que eu credencio aí o torcedor que também tá nessa mesma vibe aí, de achar que pode sim ter um bom resultado contra o Flamengo. Quando eu falo um bom resultado, não significa que vai ganhar do Flamengo. Pode empatar de repente. Pô, você tá pegando um time que tá brigando pelo título. Ah, mas é em casa, o jogo teoricamente, na Vila Belmiro é mando do São Paulo. Mas assim, a gente tem que entender a limitação do nosso time. Se o nosso time, tecnicamente, ele é inferior ao Flamengo e vai pegar o adversário brigando pelo título, eu acho que um empate dentro desse contexto, dentro desse cenário, não é algo que você pode desprezar. Você concorda, Grécio? Não, eu concordo totalmente. O time do Flamengo. A gente fala que o time do Flamengo tem uns 3 times, né? Na final da Copa do Brasil, 2023, eu lembro que eu olhei pro banco do Flamengo e pensei que eram os jogadores titulares. Nossa, cara, era assim, um elenco muito forte. Hoje contratou jogador por 200 milhões. São Paulo, se tivesse esse dinheiro, nossa, como seria bom. Então, assim, um empate seria muito bom. Eu acho que seria um bom resultado do São Paulo, tá? E ó, não faz muito tempo, faz umas 3 rodadas aí, o Flamengo tomou taca do Fortaleza também. Então, é um time imbatível. Flamengo não titular. Exato. Então é um time imbatível? Não, não é. Então, numa dessas, é o São Paulo fazendo bem o jogo, só que assim, não pode dar as cagadas que deu, por exemplo, na eliminação da LDU. Né, nos jogos ali que o São Paulo entrega a paçoca para o adversário. O São Paulo entendendo que tem que jogar no seu limite de concentração, no seu limite técnico, por mais que seja limitado, pode sim, quem sabe, surpreender. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tá sobrando demais na turma. Ô, Arnaldo, show do AC/DC, uma das suas bandas prediletas, mas você não vai, porque você vai impedir a presença do público lá, porque o São Paulo vai jogar, em tese poderia jogar nesse dia, porque vai ser data da pré-Libertadores. São Paulo foi para a Libertadores, será no mesmo dia do show, ou perto do show. Em tese, o São Paulo poderia não jogar lá. Mas o São Paulo se apressou para dizer que não, tem poder de veto. Caso o São Paulo vá para a pré-Libertadores, não tem show. Chega lá e fala, Angus Young, que é o cara do AC/DC. Seguinte, não vai dar para ter show aqui hoje, você marque outra data, outro lugar, porque não vai dar. É isso que o São Paulo está alegando agora, nesse momento, porque esse negócio está causando polêmica do fato do São Paulo não jogar mais no Morumbi. E nesse jogo. Isso aqui seria o ano que vem ainda, né? Mas tem o jogo de agora que o São Paulo talvez tente fazer o jogo contra o Internacional no Morumbi. Enfim, a celeuma está criada. Diga lá. Olha, Tirone, eu tô me sentindo indiretamente responsável por isso, viu, cara? Indiretamente. O cara só fala disso há 20 dias. Você é responsável por isso. Não, mas eu acho que a gente normalizar o que tá acontecendo é uma bizarrice, né, cara? Sim. É bizarro. Nenhum time que tá definindo coisa... Nós estávamos discutindo calendário, quando um vai jogar, quanto vai jogar. É assim, né? A direção do São Paulo, você vê qual a diferença de trabalho, né? A direção do Palmeiras a apoiar a mudança de calendário, a direção do São Paulo apoiou também, viu, Tirone? Apoiou. E depois disse que a mudança de calendário acabou comprometendo o uso do estádio para partidas de futebol. Teve essa pachorra de falar que a mudança de calendário apoiada por ela
prejudicou a disponibilidade do Morumbi para jogos. Bom, parênteses feito, a direção do Palmeiras pensou em tudo. É claro que a operação do Palmeiras só é viabilizada em uma operação milionária por conta do gramado sintético. O São Paulo é contra o gramado sintético, certo? Então ele tem que escolher o que ele vai fazer com o seu estádio. Se o seu estádio é com grama natural, um dos poucos estádios de São Paulo com grama natural, ele não pode ser um estádio de shows, ele tem que ser um estádio de jogos, eventualmente para shows. É simples. Não dá para fazer as duas coisas. Quando fechou esse negócio com a Live Nation, eu vou repetir aqui o que eu falei ontem. É dinheiro de pinga? É pouco dinheiro? Se fosse um dinheiro revolucionário, ok, não é. Mas não é mesmo. E é até 2031, o São Paulo foi comprometendo o seu estádio para partidas de futebol. E nesse ano, particularmente, assim como a CBF, né, Danilo? A presidência do São Paulo, o marketing do São Paulo, torceu por insucesso, está torcendo por insucesso do time de uma forma veemente. Como ainda está na briga o São Paulo por alguma coisa, uma vaga na pré-Libertadores, sei lá o quê, essa bizarrice do calendário atual, o São Paulo tem 7 jogos a disputar no Brasileiro atual, 4 como mandante, 3 como visitante. E aí é um clube que não tem casa para jogar. Vai jogar essa semana 2 partidas na Vila Belmiro. E aí, o que tem a ver o AC/DC com isso? Porque o AC/DC não toca esse ano, né? O AC/DC vai fazer uma turnê que vem e confirmou para o dia 24 de fevereiro uma apresentação em São Paulo, podendo ser até 3, mas 24 de fevereiro eles tocariam. Eu simplesmente fiz o seguinte, fui dar, sabe, Danilo, fui dar uma espiadinha no calendário da Conmebol para, quiçá, se o São Paulo estiver na pré-Libertadores, ver se há conflito no dia 24 de fevereiro e o calendário da pré-Libertadores. Ah, batata. Já botei lá, postei no Twitter. 24 de fevereiro, AC/DC, beleza. Dia 25 de fevereiro teria a fase 2 da pré-Libertadores, se o São Paulo estiver lá e tudo mais. Aí, tirou, postei e aqui aquela coisa vai um pra lá, um pra cá, rapaz. Chegou a noite, a direção do São Paulo, ela me procura e tal. Não, São Paulo tem poder de veto. Então, se ele estiver na pré-Libertadores, ele pode vetar esse show. É como você falou, Tironi, avisa o Angus Young 10 dias antes, uma das maiores bandas de rock, de heavy metal de todos os tempos, que ele não vai tocar, vai ter que mudar de casa, vai ter que tocar lá no quintal do Danilo. Não é possível, né? Poder de veto, como, quando e onde. E, além de falar que vai ter o poder de veto, aí a direção do São Paulo agora está fazendo uma operação mega, vai contratar a equipe do Tironi para desmontar o do Oasis, para tentar ter o Morumbi para a última partida contra o Inter ainda em tempo. Então, assim, essa falta de transparência estratégica e também uma falta de atenção ao time de futebol é a marca do São Paulo em 2025 e já estaria se estabelecendo para 2026, que é o último ano de mandato do Casares, tem uma série de questões aí, né? Então, na verdade, a presidência, a direção do São Paulo largou o time de futebol na mão. E o técnico já tem falado sobre isso sutilmente, se você for perceber, Tironi. Nas entrevistas, nas entrelinhas, o Luiz Gustavo falou depois do jogo com o Vasco. Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo não largaram as possibilidades de pré-Libertadores. E agora a direção do São Paulo está tentando, para mim, jogar para a torcida, mas a torcida não engole mais essa direção. Qualquer cartaz dessa direção, ela nasce sem credibilidade. Esse é um problema insolúvel. Eu adoro o AC/DC, mas o Morumbi é um campo de futebol. O Morumbi já abrigou os maiores shows da história do Brasil. Antes de qualquer arena, ele abrigou o Queen, o Kiss, os Menudos que destruíram o estádio, um monte de coisas, festivais, um monte de coisa, a vinda do Papa, João Paulo II, o Tironi estava lá. Agora, ele é um campo de futebol. É um dos melhores gramados do país. O São Paulo precisa jogar no seu estádio. A proliferação de pisos de plástico, como diz Mauro César, pelo Brasil, é uma praga comercial, sim. Aí ou São Paulo adere
a essa bizarrice e coloca piso de plástico no seu estádio, ou ele tem que entender que lá vai ter que jogar o time e nas brechas, nos meses sem futebol, pode ter show, pode ter evento. Não dá para ter as duas coisas. Simplesmente isso. Não dá para ter as duas coisas. Olha, Arnaldo, só para te dizer que é o seguinte, estamos com audiência qualificadíssima aqui e alguém manda um recado para você. O nome dele é Rodrigo Matos. Pode falar. Se ele barrar o show do AC/DC, estamos rompidos. Diz aqui Rodrigo, diz aqui Rodrigo Matos, para você que está nos acompanhando aqui. Você não vai ser bem visto se você barrar o show do AC/DC. Continue dando os likes para a gente, por favor. Com dor no coração. Pois é. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode ir para um intervalo agora aqui na TV e na volta tem mais assunto, tem Corinthians, tem dívida milionária com o Memphis e mais assuntos. Vamos dar um tempo aqui na TV, mas já voltamos e, claro, como sempre, eu fico aqui conversando com vocês no chat do YouTube. Já voltamos. Não satisfeito com os haters de futebol, o Arnaldo quis agora haters de música, de rock, é isso, né? É isso. Olha o Sten aqui, ó. Tá atraindo uma nova legião. Olha o Sten, torcendo contra o São Paulo em 1, 2, 3, somos todos AC/DC, menos alguns, diz aqui o Sten. Vou contar um detalhe para... eu fiz aniversário em setembro e o Tirone também, certo? Sim, certo. Eu dei para o Tirone uma camisa, não desse ano, a outra, do Oasis. Verdade. E o filho da mãe do Tirone vai no show do Oasis no Morumbi. E o Tirone me deu uma camisa de quem, Tirone? AC/DC. AC/DC. Exatamente. Então, eu irei, Danilo, aí na sua cadeira, aí na quinta-feira, na Dica do Rock e o Casão, eu vou com a minha camisa do AC/DC para mostrar que eu não tenho nada contra a banda, eu amo a banda, mas prioridades. No tempo vamos resolver sagrado, esse negócio. Joga o time de futebol. Vamos resolver esse negócio. Ó o Bituca, ó. Panturrilha de cachorro é característica de triatleta. Tá bem, aí, âncora? Tá vendo? Tá, é isso, meu amigo. Biotipo de triatleta. Biotipo de triatleta. Agora que a gente descobriu. E o José Edvaldo, que é rubro-negro, fala: seremos campeões novamente, tanto no Brasileiro como na Libertadores. Essa é uma boa pergunta. Vocês acham que vai dividir ou um vai ganhar os dois? É difícil, né? Eu confesso uma coisa, que não torço nem para fora. Mas é pouco a gente se contentar com isso, né? Esses discursos, nunca fomos rebaixados, nunca somos tricampeões mundiais, tal. Isso são as glórias, né? Mas, aí, Maurício. É muito pouco. O São Paulo não foi rebaixado, mas o São Paulo está apequenado. Com certeza. E isso é algo contra o qual a gente deve lutar. Exato. E por isso que eu acho que a gente tem que acreditar, torcer e cobrar que o São Paulo sempre chegue nas melhores colocações. Eu acho que o São Paulo pode, sim, jogando com essa competitividade, chegar numa 7ª colocação, que dê aí uma vaga na pré-Libertadores, e que a gente tenha um 2026 minimamente com perspectiva, né? Para começar o ano, terminar o ano com perspectiva para o ano que vem. Deixa eu responder ao Mileta aqui, para a gente falar para o Lucas. Obrigado por ter pedido inscritos para nós, Rodrigo. O Lucas fez o que se espera de um jogador como ele. Ele não se furta responsabilidades. Então, tinha um pênalti crucial no último lance do primeiro tempo, jogando em São Januário, fora, um time melhor, um time embalado, melhor no campeonato, né? Porque eu não sei se é tão melhor que o São Paulo, não. O Vasco todo cheio de si e tal. E ele foi lá, pegou aquela bola, ele que já perdeu pênaltis, já perdeu gols importantes, pegou aquela bola e eu sou o nosso salário dentro desse grupo aqui que está em campo, né? Eu que vou ter que pegar essa bola. Pegou e fez. E eu acho que o Lucas, assim, ele é importante. Ele tendo mais solidez atlética, ele pode ajudar. Ele não dá o arranque mais, ele tem que mudar o jeito de jogar, né? De fato, parece que é uma outra fase. Em outra fase ele está entrando, mas não significa que ele não possa se adaptando um pouco o seu estilo de jogo, se guardando para aquelas jogadas que realmente são jogadas decisivas, que ele não possa ajudar. Eu acho que mesmo o Lucas, assim, 70% do que ele é, 65% do que ele é, mesmo assim, ele é acima da média do que temos no elenco. E há uma diferença enorme dele em relação ao Oscar. Tá? O Lucas, a gente vê que ele se importa,
ele demonstra que se importa e ele está recuperado, né? O Oscar está aí na luta para se recuperar, tomara se recupere também, mas acho que é um outro nível de comprometimento e de relação com a torcida também. Sobre o que você falou do Lucas, tem um negócio que eu gosto sempre de lembrar, que um jogador que tinha características mais ou menos parecidas, não eram exatamente iguais, longe disso, mas o Miller. O Miller era um jogador que ele dependia muito da velocidade, e mais tarde na carreira ele se ajustou para trocar até de posição, para ser um cara mais cerebral do que um cara de explosão. E talvez seja isso que o Lucas precisa fazer agora para poder ser produtivo. E dá para ser produtivo, mesmo aos 33 anos. São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do canal GETV no YouTube. O duelo é encarado de grande importância por ambas as equipes. O São Paulo passou a sonhar com a classificação na Libertadores após 2 vitórias seguidas com clubes que estão na parte de cima da tabela. O Flamengo, por sua vez, briga diretamente pelo título e promete fazer jogo duro contra o tricolor. O São Paulo perdeu Alan Franco e Enzo Dias suspensos para o desafio diante do rubro-negro. Porém, temos uma boa notícia: Mike e Luciano voltam a ficar à disposição do técnico Hernan Crespo. A escalação do São Paulo para o jogo de hoje à noite será: Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Moura e Tapia. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para a partida de logo mais. Diante dos últimos resultados de ambos os times, eu acredito seriamente em um empate de 2-2.